daquilo que já falei no vídeo depois do jogo contra o Olímpia, o problema de relacionamento é grave entre parte do elenco e o Sampaoli. Vários jogadores não se adaptam ao modelo de trabalho do técnico argentino. Isso é muito claro, tá? O estilo dele, distante, mais frio, não dá explicação para nada, barra o jogador não fala, conversa muito pouco, fala da tática, fala do que quer fazer, mas não se aproxima do jogador. É um distanciamento. Veja bem, gente, não estou dizendo se está certo ou está errado, estou passando informação, tá? Informação que a gente apurou do que acontece lá dentro. O Sampaoli não tem o controle do grupo, ele não tem o grupo nas mãos. Há uma distância. Ele é visto como frio, tá? É um cara frio, alguns até eventualmente acham que ele tem uma postura meio arrogante, porque só conversa com o pessoal dele, com a comissão técnica dele, não troca ideia com os atletas, ele não consegue gerir o grupo bem. Ele é o chefe, ele define, acabou e ponto final. Tem um time titular com jogadores que estão satisfeitos, os outros não estão. A gente viu o Bruno Henrique abraçando o São Paulo depois de marcar o gol da vitória sobre o Olímpia, mas nem todo mundo está feliz com ele, entre os titulares. E os que não jogam, ainda mais. Só que quando jogam mal, como foi contra o Olímpia com várias reservas em campo. Parte da responsabilidade do técnico, mas também dos jogadores que individualmente cometeram muitos erros. Então você vê que está tudo errado. Está tudo errado. Né? Bem, ele mal conversa, o São Paulo, no dia a dia, com as pessoas que não fazem parte da sua comissão técnica. Tá? Com os jogadores individualmente ele não conversa praticamente. Tá? No vestiário, na corrente, na hora que fala com o grupo, ele é muito breve, muito curto. Ou seja, as pessoas percebem que ele não tem assim traquejo para lidar com as pessoas. Aí você vai pensar, eu sempre falo isso, quando o jogador brasileiro vai para a Europa, ele chega lá, encontra um ambiente, um técnico também que trata dessa maneira, ele se adapta. E aí eu mesmo, refletindo a respeito, eu penso, bem, você chega num ambiente estranho, você vai ter que se adaptar. O que está acontecendo no Flamengo é que é um ambiente de jogadores que já venceram títulos importantes, jogadores que têm força ali dentro, como grupo, e um técnico que chega e não tenta se adaptar ao modo de ser desses jogadores. Então cria realmente um clima muito ruim, um clima pesado. O clima é pesado. Essa é a definição, pelo que acordamos conversando com quem conhece bem ali o ambiente do Flamengo, do seu centro de treinamentos. Muitos jogadores acham que ele tem boas ideias táticas ofensivas, mas questionam a exposição defensiva da equipe, também tem esse aspecto técnico, né? Mas, por outro lado, também você vê, né, que o Vitor Pereira estava muito mais light no Flamengo do que no Corinthians, que ele era mais incisivo. Nitidamente tentou se adaptar aí ao elenco, e na final do Carioca ele caiu depois de uma partida ridícula. O Flamengo tomou de 4-1 depois de ter 2-0 de vantagem no primeiro jogo. É aí que eu questiono os jogadores, né? O que eles querem, afinal? Agora, existem realmente alguns casos que eu acho que merecem uma atenção. Por exemplo, a informação que eu tenho é que o Rodrigo Caio não joga, por exemplo. O Varela também não joga, o Pablo também não, mas dessa vez jogaram. O Pablo entrou em algumas situações emergenciais, o Varela também entrou numa situação de emergência contra o Grêmio, porque o Wesley estava ameaçado de levar um segundo cartão amarelo e ser expulso. O Varela talvez tenha que jogar contra o Grêmio na volta pela Copa do Brasil, porque o Wesley não poderá jogar pela suspensão. O Willian Mateuzinho, que não joga há muito tempo, né, são os laterais que ele possui. Então depois o Varela nesse jogo contra a equipe do Cuiabá, o Pablo também jogou, mas, por exemplo, poderia poupar o Davi Luiz, que jogou muito mal, e dar uma chance ao Rodrigo Caio. Não entra o Rodrigo Caio, não joga com ele. E a informação que eu tenho é que assim, não é só com o Rodrigo Caio, não. O nenhum jogador não conversa, ele não fala, ele não troca ideia, ele não fala por que não usa, por que vai usar. Então, um jogador que tem história no clube fica ali encostado. É uma situação meio constrangedora para muita gente. Então, assim, veja bem, gente, não estou aqui a defender ninguém, estou passando informação, tá? Quero repetir sempre isso para ficar bem claro. Porque eu acho que tem errados dos dois lados aí. Dos três lados aí, nas três partes. Eu vou chegar nelas. A gestão de grupo não é boa. E aí entra essa questão. O técnico que chega também, ele talvez tenha que se adaptar um pouquinho ao ambiente. O Sampaoli, pelo jeito, não faz nenhuma força nesse sentido. Não, nenhuma força. Como não faz força para falar português? Fala em espanhol, lá do jeito dele, e vamos embora. Então eles literalmente não falam a mesma língua. Literalmente não falam a mesma língua. Mas eu questiono justamente porque técnicos anteriores, alguns se adaptaram, se aproximaram do grupo e também acabaram caindo. O Ceni caiu, depois de um mau desempenho seguido, com desfalques e tudo mais. Não vi ninguém sair em defesa do Ceni. A mesma coisa aconteceu com o Dorival, que não teve contrato renovado, teve uma ótima relação com os jogadores, que gostam dele, muito. Né? E a mesma coisa, posso falar do Vitor Pereira, que claramente era um técnico ali tentando, né, ter uma relação. Não era como o São Paulo. E também não ficou, depois de um resultado desastroso na final do Carioca contra o Fluminense. Então, falta tato ao São Paulo. Os jogadores também parece que não se adaptam a um outro modelo, porque eles já são, digamos, muito poderosos ali dentro, depois de todo o tempo de clube, dos títulos que conquistaram. E o Flamengo só vai conseguir sucesso se eventualmente nas Copas, já que o brasileiro vai ficando cada vez mais para trás, né? E exige uma mobilização que claramente eles não estão dispostos a entregar, o time for avançando, porque na Copa está vencendo jogos. Então pode chegar na quinta-feira, fazer um bom jogo, se classificar e ir avançando, jogando por eles mesmos, né? E pelo clube, pela torcida, obviamente.